E aí pessoas, bom, mais um comparativo para vocês entre processadores, só que esse aqui é um pouco diferente do normal, são 6 processadores X79, já 2011. Como ficaria muito difícil colocar na tela ali todos os jogos de todos os processadores, então não vai haver jogo sendo mostrado na tela, somente tabelas. Pode ficar um pouco chato, pode ficar um pouco monótono, mas é o que eu tinha para oferecer, ainda assim eu acho que muitos vão gostar desse teste. E eu testei todos esses processadores com essas peças aqui. Então o que eu tenho aqui é essa placa-mãe, é uma Jinxia X79 Turbo, eu acho que vocês já viram ela aqui no canal. Se você não viu, tem um unboxing no canal, eu já testei muitas vezes ela, comprei ano passado, é uma placa muito legal. Além disso, temos aqui 4 pentes de 4 GB DDR3 1866 MHz a Thermiter. É uma memória ali que eu uso DDR3 também desde o ano passado, nunca tive problema. Não é memória de servidor, é memória normal mesmo, também comprada no AliExpress. E para finalizar aqui, CPU Cooler Snowman. Esse aqui é um CPU Cooler muito parecido ali com o Gamax 400, com o Aigo E3. Ele já foi R$100, hoje está mais caro, mas também é um CPU Cooler bem bacana. Todos esses processadores foram testados nessas configurações aliados a uma RTX 2060, que é uma placa ali não mais top, mas já está com um bom desempenho para mostrar ali a diferença entre esses processadores. Além disso, como vocês sabem, eu fiz os testes em Full HD no baixo, assim você vai eliminar qualquer risco de gargalo e da placa com os processadores, Então, certamente, todos esses processadores estão gargalando com a placa, mas aí a gente vai ver qual gargala menos e qual tem mais desempenho ali pelo preço. São processadores da faixa dos 100 aos R$300. Então, vamos ver nesses comparativos qual se der o melhor, vai ser tanto em jogo quanto também em programas, assim como eu faço normalmente. Então é isso, essa é a introdução. Vamos agora ao vídeo porque pode demorar, pode ser um pouco chato, mas eu acho que vocês vão gostar. Vamos lá então. Prontinho pessoas, vamos começar os comparativos. Resolvi colocar essa facecam aqui para meio que copiar o Piperai e também para não ficar muito monótono, como eu disse, só vão haver as tabelas, Então os comparativos que vou fazer agora vão ser fora de jogos, em programas pesados, geralmente de edição, depois eu parto para os jogos. A classificação é de forma quanto menor, melhor, ou seja, quanto mais rápido o processador foi, melhor. Nesse caso aqui no Filmora, quem saiu melhor foi o 1620 em overclock, a 4.2 GHz. Enquanto o segundo foi o 1650, também em overclock, 3.9. E o último foi o 2630 versão 2, porque tem uma frequência mais baixa. Então aqui no Filmora, que é um programa de edição de vídeo, ele não liga tanto assim para a quantidade de núcleos e threads, Ele está ligando mais para a frequência. Tem que ter uma frequência mais alta para fazer uma renderização melhor no Filmora. Já o segundo programa é o Adobe Premiere Pro, é o 2020, e é uma mesma edição do Filmora, de um arquivo de 4 minutos e meio, mas os resultados foram bem diferentes. Então aqui o 1620 acabou sendo o último deles, Mesmo a versão em overclock foi a última. Quem ganhou aqui foi o 2650 versão 2 por ter 8 núcleos, 16 threads, e também parece que o Premiere trabalha com IPC melhor. Vejam que mesmo que o 2689 e o 2650 versão 2 tenham 8 núcleos, 16 threads, e o 2689 tenha uma frequência um pouco mais alta, ainda assim o 2650 versão 2 ficou mais à frente do 2689 por conta, eu acho, do IPC, instruções por ciclo. Então veja que no Adobe Premiere esse tipo de processador é muito bom. Segundo, como eu disse, o 2689 e depois veio o 1650. O terceiro programa não é um programa de edição, é um programa de conversão de arquivos, é o Media Coder. Eu converti aqui no codec X264, um arquivo MP4 de 5 minutos e meio. E vejam que quem ganhou no Media Coder foi o 2689, seguido ali do 2650 versão 2 e do 1650. E o último, novamente, foi o 1620, ou seja, o Media Coder tem ali uma otimização mais parecida com o Premiere do que o Filmora. Eles gostam ali de mais núcleos e threads, mas também lembrando que processadores com um IPC maior vão também fazer uma grande diferença, como por exemplo o Ryzen 5 1600AF, que fica bem parelho ao 2689, mesmo só tendo 6 núcleos e 12 threads. E o último dos programas é o Blender. Aqui eu não consegui testar nem o 2650 versão 2, nem o 2667 por problemas técnicos, mas eu acho que vocês têm uma base muito boa ainda assim.
Quem ganhou aqui foi o 2689 e por último ficou o 1620. O que já era esperado, né? Aquela questão de threads e núcleos. Quanto mais threads e núcleos, melhor para programas pesados. Só que com algumas exceções, como vocês viram ali, o Filmora trabalha um pouco diferente do normal que a gente vê em programas pesados. E partindo agora para os jogos. O primeiro jogo é o Assassin's Creed Odyssey e eu testei em Full HD com tudo no mínimo, né? Vejam aqui que quem conseguiu a melhor média de FPS com o Assassin's Creed Odyssey foi o 2689, depois seguido ali pelo 1650 em overclock e do 2650 também, que é um processador bem parecido com o 2689. Então, realmente, aqui no Assassin's Creed Odyssey, ele gosta muito ali de processadores com muitos núcleos, muitos threads, mas também ele faz vantagens quando você está em overclock, visto o 1650 passando o 2650 versão 2. Então ele faz um mix ali, quanto mais tudo, melhor para o Assassin's Creed Odyssey. E quem acabou saindo por último ali foi o 2630 versão 2 e o 1620 sem overclock. Eles tiveram um resultado muito parelho. Segundo jogo é o CSGO, Counter-Strike Global Offensive, em Full HD, mas com tudo no mínimo ali, já conseguindo uma boa quantidade de FPS. E vejam aqui que era o que a gente esperava, né? Quem teve o melhor resultado foi novamente o 1620 em overclock e depois o 1650 em overclock, assim como foi no Filmora. Então a gente pode considerar que o Filmora é como se fosse o CSGO dos programas, né? Eles trabalham com a mesma otimização, mais ou menos, ou seja, você tem que ter muita frequência. A quantidade de núcleos e threads não é tão legal. Ainda assim, o 2689 ficou com um bom resultado, porque ele tem um clock bem alto também, e quem teve o menor resultado, novamente, foi o 2630 versão 2, por ter um clock menor. Então, até o 1620, sem overclock, ficou à frente do 2630 versão 2 por conta disso. Terceiro jogo é o Far Cry New Dawn, Full HD e também com tudo no mínimo, assim como o Assassin's Creed Odyssey. E aqui no Far Cry New Dawn a gente teve ali novamente uma situação parecida com o Assassin's Creed Odyssey, mas aqui o 1650 em overclock até superou um pouco o 2689. E quem ficou ali em terceiro lugar foi o 1650 novamente sem overclock, e em quarto o 2650 versão 2. E por incrível que pareça, o 1620 em overclock ele ficou ali bem alto também, superando o 2650 versão 2, foi o terceiro. Então aqui também é um resultado bem atípico. Parece que o Far Cry New Dawn ele tem uma engine parecida com o Assassin's Creed Odyssey, ele é da mesma publicadora, a Ubisoft, mas eles funcionam um pouco diferente, né? Então o 1620 acaba sendo um pouco mais vantajoso do que o 2650 versão 2 nesse jogo aqui. Mas lembrando que a versão dele sem overclock caiu bastante, né? 77 FPS, ficou bem parecido com o 2630 versão 2. Próximo jogo é o Forza Horizon 4, não é no baixo, no médio, em Full HD já consegue uma boa quantidade de FPS. Então aqui quem ganhou foi o 1650 em overclock. Acho que já era esperado, quando você tem uma quantidade mais alta de frames, a frequência vai fazer diferença também. Mas o 2689 não ficou muito por trás, né? Ficou ali cerca de 5 FPS atrás do 1650 e ainda superou o 1650 em estoque. E novamente aqui o 1620 em overclock ficando em segundo, acima do 2689, ficou com uma média de 104 FPS. E aqui a gente tem uma diferença maior entre o 2630 versão 2 e o 1620. Então, o Forza Horizon também é um jogo um pouco mais próximo do nosso Counter-Strike Global Offensive, né? Você vai fazer bom uso de núcleos e threads, mas ainda assim você vai ter que ter uma frequência alta para conseguir ali segurar a quantidade de frames por segundo que a placa de vídeo pode renderizar. Outro jogo ali que é um pouquinho estranho, a Gear 5, testei no mínimo em Full HD, mas ele se comporta muito estranho mesmo, então às vezes eu nem gosto de usar, mas está aqui ainda comparativo para vocês verem. Vejam que aqui quem ganhou foi o 1620 em overclock, seguido do 1650 com um FPS a menos, e depois quem veio ali foi o 1650 em estoque e o 2689. Novamente o 2630 versão 2 ficando por último, né? Mas aqui é bem estranho, porque no mínimo fica assim, mas quando você coloca ele numa qualidade gráfica mais alta, esses resultados vão mudar um pouco. Então esse aqui é um jogo um pouco ambíguo para ser testado, não basta testar só no mínimo, eu tinha que testar também no alto, por isso que não é tão relevante quanto os outros resultados. E aqui um jogo que eu acho que vocês
consideram bem relevante é o Grand Theft Auto 5, GTA V. E foi em Full HD com uma qualidade gráfica bem misturada, tá muita coisa no alto ali, então não está no baixo igual na maioria dos jogos. Ainda assim, você consegue uma grande quantidade de FPS porque também não está no Ultra. O GTA no Ultra ele dá muito trabalho. E vejam aqui que o melhor foi o 1650 versão 2, seguido do 2689 e depois também teve o 1620 e o 2667 aparecendo aqui com um bom resultado, né? E novamente o 2630 versão 2 ficando por último e o 2650 ali sendo superado pelo 2667, eu acho pela frequência, né? O 2667 tem uma frequência um pouco mais alta do que o 2650 versão 2 e também isso fez uma diferença. Outro joguinho que eu acho que vocês gostam muito, embora muito caro, né? É o Red Dead Redemption 2, também da Rockstar, assim como o nosso GTA V. Eu testei aqui no baixo, low, meio misturado, já consegue uma boa quantidade de FPS. Agora lembrando que o Red Dead Redemption ele é um jogo que tem muita demanda de placa de vídeo e não tanto de processador. Eu acho que de todos os jogos aqui, quem demanda mais placa de vídeo é o Red Dead Redemption. Então quando você já tem um processador ali um bom desempenho, já é o suficiente para aguentar, aí você vai ter que ter uma placa de vídeo melhor. E o piorzinho ali foi o 1620 mesmo, o 2630 versão 2 ficou à frente do 1620 por ter mais núcleos e threads, eu acho que isso fez a diferença. Mas lembrando que o 1620 em overclock já subiu bastante, o 1620 overclock ficou ali no nível do 2650 versão 2. Então é um jogo que trabalha também com núcleos e threads. É bom que você tenha pelo menos 4 núcleos e 8 threads, mas o ideal é que você teria ali 6 núcleos, 12 threads, com uma frequência base de 3.3, 3.4 GHz, você já consegue segurar esse jogo aqui numa boa. Um processador assim tem o Ryzen 5600 normal, sem ser UAF, e também eu acho que o Ryzen 5400 em overclock ficaria bom também com esse jogo. Em breve eu vou testar ele e, como vocês viram aqui, é um jogo que demanda, como eu disse, mais a placa de vídeo do que do processador. Penúltimo jogo é o Shadow of Tomb Raider. Testei no baixo, não está no mínimo, está no baixo em Full HD. E aqui no Shadow, assim também como no Assassin's Creed Odyssey, o 2689 ganhou por ter mais núcleos e threads. Ele é um jogo bem demandante de processador. Então o 2689 ficou à frente, depois do 1650 em overclock, depois do 2650 e por fim o 1620 ficou por último. Então de novo o 2630 versão 2 superou o 1620. E o último jogo é o The Division 2, e aqui a gente volta com um caso parecido com o CS, né? Onde o 1620 overclock fez o melhor resultado, 136 FPS, seguido do 1650 e depois do 2689. O último deles aqui foi o 2630 versão 2. Se você quer uma configuração para FPS, então CS, talvez The Division no mínimo, esses jogos que você precisa jogar no mínimo, sabe, para ter uma mobilidade maior, não sei, talvez você queira jogar com um monitor de 144 Hz, alguma coisa assim, um processador de 4 núcleos 8 threads com uma frequência alta não vai fazer feio, vai fazer muito bem. Já jogos AAA, aqueles jogos pesados, Assassin's Creed, Shadow of Tomb Raider, vai ficar melhor um processador ali com 6 núcleos, 12 threads, mesmo que a frequência seja um pouco mais baixa. E aqui a gente tem por último o Package Power com HW-Info. Nesse programa a gente consegue ver o consumo em watts de cada um desses processadores, mas lembrando que essas placas elas não mensuram tão certo assim, então geralmente elas erram para baixo. Então eu acho que é bom que vocês coloquem ali pelo menos 20 ou 30 watts do que vocês estão vendo aqui para cima. Então aqui, como já era esperado, o 1650 ficou com um alto consumo, né? 144 watts. E quem ficou melhor ali foi o 2630 versão 2, com 58 watts somente. E olha que isso aqui não é estresse em jogo, isso aqui é estresse em programa pesado, o Blender. Lembrando que faltou o 2667 e o 2650 versão 2. Eu acho que o 2650 versão 2 ficaria ali no nível do 1620 mais ou menos, tá? Porque esses processadores versão 2, eles têm um consumo bem baixo. E o 2667 ficaria ali no nível do 1650 sem overclock. Eu acho que ficaria mais ou menos isso. E é isso aí, pessoas, esse foi o comparativo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que muitas pessoas vêm aos vídeos para saber ali com certeza o que deve pegar, mas não é isso que eu faço. Eu dou para vocês todos os dados e aí vocês decidem por si mesmo qual
a melhor configuração para montar. Mas eu gostei do resultado do 1620, ainda mais em overclock. Então se eu fosse jogar um CSGO, algum jogo ali em resolução mais baixa, que precise mais de mobilidade, coisas assim, eu pegaria o 1620. Agora se eu fosse jogar um AAA, eu gostei muito do resultado do 2689, embora o 1650 tenha ficado à frente dele, o consumo do 1650, ainda mais em overclock, é bem alto. E também o 2689 é muito bom em tarefas pesadas, para edição, render, stream, então ele é bom para isso também. Só que ele também é muito caro. Então o 1620 ele acaba sendo o melhor custo-benefício, talvez, né, por conta do preço dele. O 2630 versão 2 não teve um desempenho tão legal assim, se você colocar ali somente nesses resultados, mas é um processador bem legal, bem competente, ainda mais em tarefas pesadas. E pelo preço dele, também ainda assim é uma opção válida. Agora eu acho que o 2667 não é uma opção tão válida assim, porque ele tem um consumo muito alto e não muda muito do 2630 versão 2. Já o 2650 versão 2 é um processador também que tem um desempenho bem legal, só que se estiver muito próximo do 2689, o 2689 para mim vale mais a pena, mesmo tendo um consumo um pouco mais alto. Outros processadores que eu não testei aqui foi o 2640 e o 2620 versão 2, que parece ser o queridinho da galera, mas eu não tenho eles para testar. Como eu já disse várias vezes, o 2620 versão 2 tem um desempenho próximo a um i5. Então ele aqui ficaria o último de todos esses processadores, ficaria atrás do 2630, de qualquer um. Então se o 2630 versão 2 tem um desempenho próximo de um i7 de segunda geração, por exemplo, o 2620 versão 2 tem um desempenho próximo a um i5. Então você tem que comprar sabendo disso. Não é só porque ele tem muitos núcleos e threads que ele vai ter um desempenho tão bom. É um processador ali bem fraquinho, mas ele é bom por conta do preço dele, que é um preço bem legal. E o 2640 ele tem um desempenho parecido com o 2630 versão 2 também. É algo que vocês precisam notar. Então ficaria para ele ali mais ou menos com o 2630 versão 2. Por hoje é isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar os links que eu puder na descrição. Também vou deixar o resultado do Blender para vocês, para quem quiser ver também. E quem quiser também comprar no AliExpress, use meu cupom de primeira compra, que é o TAT. TATI, tudo maiúsculo. Se você for fazer sua primeira compra no AliExpress, vai te dar um bom desconto e eu acho que todo mundo vai sair ganhando, porque também apoia o canal. É um comparativo bem monótono, mas eu tentei o meu melhor para deixar menos chato, tá? E é isso aí. Nos vemos na próxima, amanhã tem outro vídeo. Não consegui fazer esse vídeo aqui para ontem porque tive problemas aqui, mas tá saindo hoje, quarta-feira. E aí, a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!